Bom dia! Hoje são 8 de dezembro de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 22º vídeo, 22, da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando alguns trechos de livros do Augusto Cury que fazem parte de sua coleção com o nome Análise da Inteligência de Cristo. O Augusto Cury fez 5 livros dessa coleção, 5. Analisei aqui o último livro e agora estou com esse aqui agora, certinho? Augusto Cury, o mestre da vida. Vamos agora a mais um trecho aqui deste livro. Antes de ir ao quadro, vou aqui mostrar o livro de Juan Arias, A Bíblia e seus Segredos. Está aí o trecho dele no quadro. E mais uma vez o livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, de Bart Ehrman. Certinho? Então vamos aqui a mais um trecho. Certo? Muito bem. O título, aí está, não é? Augusto Cury e Jesus Cristo, 22º vídeo. Essa expressão Jesus Cristo não é minha, é utilizada pelo Augusto Cury. Eu digo apenas Jesus. Por quê? Porque Jesus nunca foi o Messias, o Cristo. Nunca. Então é por isso que eu digo apenas Jesus. Muito bem. Estou mostrando aqui em alguns vídeos, não é? Esse trecho aqui de Augusto Cury nas páginas 39 e 40 do livro dele, não é isso? Então vamos ler. Diz assim o Dr. Augusto: os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência que impressionam. A Frida aqui, minha cadela, quer sair. Vá, Frida. Vá. Que impressionam os pesquisadores. Os escritores dos evangelhos se valeram de uma investigação detalhada para elaborar seus textos. Por isso, eles não se copiam uns aos outros e os 4 se completam. Resumindo, o Augusto Cury está dizendo que entre os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, existe coerência entre esses evangelhos. Existe lógica entre esses evangelhos. Ele está dizendo também que cada evangelista, para fazer seu evangelho, fez uma investigação detalhada, minuciosa da vida de Jesus. E diz também o Augusto Cury que os evangelistas não se copiam uns aos outros. O que o Augusto Cury diz aqui não corresponde à verdade, correto? Aqui ele comete incoerências, erros, certinho? Não existe essa coerência, essa lógica em inúmeros pontos entre os evangelhos que estão no Novo Testamento. E estou dando aqui alguns exemplos. Não houve uma investigação detalhada sobre a vida de Jesus para que os evangelistas fizessem seu evangelho. Não houve. Se os evangelistas tivessem feito uma investigação detalhada sobre a vida de Jesus, em livros na época, os evangelistas não iriam encontrar nada sobre Jesus. Nada. Porque o Jesus histórico, lamentavelmente, é quase um nada. Então não houve essa investigação aqui minuciosa. E o Augusto Cury diz que os evangelistas não se copiam. Ora, qualquer teólogo sério sabe que os evangelhos, há muitas cópias ali, que muitos evangelistas, ou no caso do Novo Testamento, os 4 ali, evangelistas copiam textos aí de outro, certinho? Então vamos aqui a mais uma prova bíblica.
Vamos trazer aqui novamente o Bart Ehrman e Juan Arias, dois doutores aí em teologia, diferentemente do doutor Augusto Cury. O Cury, ele é médico formado em psiquiatria, fez pós-graduação em psicologia e fez doutorado em administração de empresas. Muito bem, então o Bart Ehrman é doutor em teologia, não é? Doutor em teologia, estudou, domina a língua grega, ele estudou o grego só para estudar o Novo Testamento em sua língua original, a língua grega. Ele, Bart Ehrman, é diretor do Departamento de Estudos Religiosos de uma universidade na Carolina do Norte, em Chapel Hill, Estados Unidos. Além disso, ele é professor há mais de 25 anos de cristianismo. Além disso, ele já escreveu e publicou mais de 30 livros apenas sobre a Bíblia e com ênfase no cristianismo, no Novo Testamento. Certinho? Na página 53 desse livro de Bart Ehrman, que você viu aí, ele diz assim: os estudiosos já sabem há muito tempo que Mateus, veja aí, que Mateus e Lucas copiam várias de suas histórias de Marcos, uma das principais fontes aí. Então, o Bart Ehrman, que é doutor em Bíblia, está dizendo que é do conhecimento de estudiosos da Bíblia que Mateus e Lucas copiaram inúmeros textos de Marcos. Copiaram inúmeros textos de Marcos, certinho? Que é uma das principais fontes aí para Mateus e Lucas. Diferentemente do que afirma o Augusto Cury aqui, dizendo que os evangelistas não se copiam uns aos outros. E aqui está. Juan Arias também sabe que os evangelistas se copiam uns aos outros. Juan Arias também é formado em teologia e filosofia, fez também pós-graduação em psicologia, como Augusto Cury, tem vários livros publicados para mais de 30 idiomas. Ele, Juan Arias, morou 14 anos na Itália, pesquisador nas faculdades lá, nas universidades, bibliotecas do Vaticano, pesquisador ferrenho, estudioso sério da Bíblia. Na página 30 desse livro dele aí, ele diz assim: é lógico, portanto, que a Bíblia apresente erros e contradições, exageros e mitos misturados com fatos reais. E isso aqui é do conhecimento de Bart Ehrman, John Dominic Crossan, é conhecimento também do Papa Francisco. O Papa Francisco sabe disso aqui, ele sabe disso, apesar de não veicular, não sei porquê, mas ele sabe disso aqui. É do conhecimento, enfim, de qualquer pessoa que estuda a Bíblia com seriedade. E também de pessoas honestas, sérias. Certinho? Muito bem. Por que a Bíblia está repleta de erros, hein? De contradições? Por que a Bíblia está repleta de erros, de contradições, de exageros, de lendas? Por quê? Porque é um livro humano. Deus algum existe, Deus algum escreveu a Bíblia, Deus algum inspirou os livros que estão na Bíblia. Espírito Santo não existe. O único Espírito Santo que eu conheço é um estado aqui do Brasil, cuja capital é Vitória, capital do Espírito Santo. E ali você tem Guarapari, né? E outras cidades lá. Aí existe o Espírito Santo. A Bíblia nada tem a ver com deuses, com Espíritos Santos. A Bíblia é um livro humano que apresenta o costume de um povo muito antigo. Certinho?
Daí os erros, daí as contradições. Certinho? Muito bem. Então vou trazer aqui na Bíblia mais um exemplo entre os evangelistas, aqui Mateus e Marcos, de que não há essa coerência entre os evangelhos do Novo Testamento, como prega o Augusto Cury aqui. Certinho? No vídeo anterior, número 21, eu mostrei uma incoerência, não é? Eu mostrei mais um exemplo bíblico de uma distorção, de uma discrepância, certo? É o caso do Jairo, não é? Aquele Jairo que estava com a filha, não é isso? Com problemas. Em Mateus, o Jairo diz a Jesus que sua filha está morta e que Jesus ressuscite sua filha. A mesma historinha, lá em Marcos, é diferente. Em Marcos, o Jairo diz a Jesus que sua filha está viva e que Jesus cure sua filha. Certinho? As contradições, os erros que estão na Bíblia são inúmeros. No relato você tem vários erros, várias contradições. Certinho? Então vou trazer aqui mais uma discordância, mais uma incoerência, mais uma discrepância, no mesmo caso aí desse Jairo, que pediu a Jesus, em Mateus, para ressuscitar sua filha. E em Marcos ele pediu para Jesus curar sua filha. Vou trazer aqui na mesma historinha outra discordância, correto? São inúmeras. E isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Então vamos aqui. A pergunta é: em que lugar, em que circunstância esse Jairo procurou Jesus para resolver o seu problema? Em que lugar? Em que circunstância? Em que momento? Certinho? Isso aí é diferente em Mateus e Marcos. Não há a coerência aqui entre eles. Correto? Então vamos lá. Mateus capítulo 9, versículos 10, 14, 18 e 19. Estou aqui mostrando apenas a parte que interessa, correto? Diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ele aqui não é Jesus. O ele aqui é o Mateus, o coletor de impostos, correto? Nessa historinha aqui. Então Jesus vê Mateus e pede para que Mateus o siga. E o Mateus segue. E está dizendo aqui que Mateus, e sucedeu que, estando ele em casa, isto é, estando o Mateus, o coletor de impostos, em sua casa, ele convidou Jesus, convidou também os discípulos de Jesus, e muitos publicanos e pecadores. Não ria, por favor, não ria. E pecadores, ele convidou esse pessoal todo para uma refeição em sua casa. O Mateus, coletor de impostos, entendeu? Isso aqui ocorre na casa de Mateus. A mesa. Então Jesus está ali, à mesa, né, comendo. Os discípulos de Jesus também estão comendo. Os publicanos e pecadores também estão comendo, certo? Todo mundo aqui comendo, certinho? Menos eu. Muito bem. Aí o que acontece? Quando Jesus estava comendo com Mateus, os pecadores, né? E os discípulos, quando eles estavam comendo aqui, aí apareceram lá, olha aqui o 14, já pulei, 10 para o 14, certinho? Aí apareceram aqui durante a refeição, aqui vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram. Aí os discípulos de João aqui, e também estavam aqui os fariseus, perguntando aqui a Jesus, fazendo perguntas a Jesus durante essa comida aqui, durante essa refeição. Os
fariseus aí enchendo o saco de Jesus. Jesus comendo e os caras perguntando. Não deixa nem Jesus comer direito. Pois bem, então Jesus aqui estava comendo, apareceram fariseus fazendo perguntas bobas ali, que não interessam agora. Depois apareceram também, na própria refeição aqui, ó, os discípulos de João. Ó, leia aí. Vieram depois os discípulos de João, enquanto Jesus ali estava na casa de Mateus, participando de uma refeição. Vieram também os discípulos de João para encher o saco de Jesus. E aí disseram, e lhe perguntaram sobre jejum, não é? Porque João jejuava e ele viu ali os discípulos de Jesus comendo, e Jesus também. Aí eles queriam que os discípulos de Jesus também não comessem, jejuassem. Uma loucura, jejum. Muito bem. Mas aí, ó, você vê, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram a Jesus, não é? Sobre o jejum, correto? Muito bem. Enquanto estas coisas lhes dizia, o que é isso? Jesus ali, na casa de Mateus, comendo ali com várias pessoas e sendo interrogado pelos discípulos de João. E Jesus começou a responder a esses discípulos sobre jejum, certo? Aí aqui diz, ó, enquanto estas coisas lhes dizia, isto é, enquanto Jesus, na casa de Mateus, comendo ali, enquanto ele, Jesus, respondia as perguntas dos discípulos de João, naquele momento, apareceu aí o Jairo. Aqui está o Jairo, com o seu problema, certo? É o versículo 18, diz assim, ou o 19, não é? 18. Diz assim, enquanto estas coisas lhes dizia, isto é, enquanto Jesus respondia às perguntas formuladas pelos discípulos de João, certo? Eis que um chefe, aqui está, que é o Jairo, eis que um chefe, aproximando-se de Jesus, não é? Aí diz que aqui, ó, ele adorou Jesus, certinho? Adorou, em referência a Jesus, certo? O Jairo. E ele disse a Jesus aqui, não é? Nesse 18, ele disse a Jesus que a filha dele estava morta e que Jesus fosse à sua residência para ressuscitar sua filha, correto? Veja, na casa de Mateus, durante a refeição. Jesus não podia nem comer direito, Jesus, não é? Os fariseus aqui enchendo o saco dele, depois os discípulos de João, perguntando sobre jejum também, não é? E depois aqui o Jairo, pedindo um favor a Jesus, para ressuscitar a filha dele. Jesus não comia direito, você vê, não é? Muito bem. No versículo 19 está escrito, e Jesus, levantando-se, isto é, Jesus, levantando-se da cadeira, que estava ali à mesa, ele se levantou da cadeira, fez a refeição dele, e seguiu o Jairo, correto? Jesus saiu aqui da casa de Mateus, certinho? E ele seguiu o Jairo em direção à casa do Jairo para ressuscitar a filha do Jairo. Entendeu? Muito bem. Então, resumindo, em Mateus temos o Jairo encontrando-se com Jesus. Aí vem a pergunta, onde Jairo aqui se encontrou com Jesus? Onde? Resposta, na casa de Mateus. Em que circunstância? Durante uma refeição. Certinho, gente? Muito bem. Você está gostando da Bíblia, não é? Muito bem. Então aqui está a resposta. História bem diferente é aqui em Marcos. Certinho? Essa refeição aqui, ela também está em Marcos, no capítulo 2. Aqui é o 5. No capítulo 2 está também aí a refeição em Marcos. Só que aqui não apareceu durante a refeição o Jairo. Não ria, isso aqui é coisa séria, não ria. Então vamos lá. Depois da refeição aqui, muito tempo depois da refeição, vem aqui Marcos, capítulo 5, versículos 21 e 22. Está escrito assim.
Tendo Jesus voltado, Jesus aqui está voltando da terra dos Gerazenos. Jesus foi expulso da terra dos Gerazenos. Eles rejeitaram Jesus. Eles não acreditavam em Jesus, correto? Então diz aí, tendo Jesus voltado da terra dos Gerazenos, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Jesus aqui estava voltando de barco, certinho? Tendo Jesus voltado para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele quem? Jesus. E ele estava junto do mar. Veja aqui. Repito, aquela refeição que está em Mateus, na casa aqui, que está em Mateus, e refeição na casa do Mateus, coletor de impostos, essa refeição aqui também está em Marcos, só que muito antes disso aqui, está no capítulo 2 de Marcos. Isso aqui é muito tempo depois daquela refeição. Então veja aqui em Marcos, Jesus voltou da terra dos Gerazenos, de barco, e quando Jesus desceu do barco, ali molhando os pés dele na água, aí apareceu o Jairo, veja. E ele estava junto do mar. Jesus desceu do barquinho, né? Colocou os pés na água, né? No raso, e ali naquele momento apareceu o Jairo. Muito bem. Aí diz aqui o seguinte: eis que se chegou a ele, a Jesus, um dos principais da sinagoga. Aqui está, chamado Jairo. E vendo-o, ou seja, vendo Jesus, o Jairo aí fez aquele pedido que está aqui em Mateus, só que diferente. Aqui em Marcos ele diz a Jesus que a filha dele está viva, muito doente, e que Jesus cure a filha dele. Já aqui ele diz que a filha está morta e que Jesus ressuscite sua filha. Muito bem. Então aqui diz o seguinte versículo: Jesus foi com ele. Jesus aí acompanhou Jairo. Certinho? Então a pergunta é, em Marcos, em que lugar o Jairo se encontrou com Jesus? Em Marcos. A resposta é, junto aqui ao mar. No mar. Junto ao mar. O encontro dos dois. E muito tempo depois daquela refeição aqui de Mateus. Então você vê que em Mateus, o Jairo procura Jesus na casa do coletor de impostos, Mateus, e durante uma refeição. Certinho? Já em Marcos, o Jairo procura Jesus não na casa de Mateus, não durante uma refeição, porque aqui a refeição já houve há muito tempo. Ele procura Jesus quando Jesus está voltando da terra dos Gerazenos. E o encontro de Jairo com Jesus aqui é ao lado do mar, junto aí ao mar. Certinho? Mais uma discordância aqui, não é? Mais uma prova de que entre os evangelistas não existe essa lógica, essa coerência propagada aqui pelo doutor Augusto Cury. O cantor norte-americano Stevie Wonder, que é cego, ele consegue enxergar isso aqui. O rei Charles também, que já morreu, excelente cantor, maravilhoso, também era cego, mas ele enxergava o que está aqui. Certinho? Mais uma aí discordância. É por isso que o Juan Arias diz que a Bíblia está repleta de erros, contradições, etc. Quando eles escreviam isso aqui, não havia Bíblia, gente. Não havia evangelho algum. Quando alguém escreveu o que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, quando cada um escreveu isso aí, jamais eles iriam imaginar que alguém iria reunir os escritos deles aqui, colocar num livro chamado Bíblia e dizer que esse livro é sagrado. Eles jamais pensavam nisso. Esse negócio de dizer que a Bíblia é sagrada, isso é invenção depois da igreja, com o nome aí maiúsculo, igreja.
Entendeu? Tudo isso fantasia, tudo isso ilusão. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.